Dentro da série Instituto Gunevingre, estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro do Apocalipse. Aqui em Apocalipse, nós temos o Senhor repetidamente voltando a assuntos anteriores, trazendo alguns detalhes. Assim, por exemplo, capítulo 17 e 18, voltando a dar mais detalhes, em Apocalipse encontramos o assunto sobre a besta e também Babilônia, a grande cidade, ou também chamada a mulher prostituta. Lembrando que a besta já tínhamos visto anteriormente no capítulo 13 deste mesmo livro. Na sequência entramos no capítulo 19, onde temos o regozijo no céu e a apresentação da esposa, como também lembrando que isso já está no capítulo 14. É uma repetição com mais detalhes. Ali apresenta novamente o valoroso Rei dos Reis, o Senhor Jesus, à frente dos exércitos celestiais. E isto num confronto preparado para enfrentar a besta, que também no capítulo 19 volta assim a ser apresentada e já com destaque de detalhes sobre o fim da besta. Aqui é onde temos interrompido o nosso estudo e vamos continuar. Lembrando no capítulo 19, os versos importantes que destacamos, verso 7, falando da alegria do regozijo no céu. Regozijemos, alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Olha o destaque de que no céu já há alegria, não pela vitória final já alcançada, mas pela certeza da vitória a ser alcançada. Estamos nos versos 7 e 8. Depois apresenta-se o Senhor Jesus à frente dos exércitos celestiais, e o verso 16 temos que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, lembrando no capítulo 17 que Ele já foi apresentado ali desta forma como o Senhor dos Senhores e que certamente venceria a besta e os seus exércitos. E finalmente, versos 19, 20 e 21, temos o confronto final da luz com as trevas, todos os dois exércitos já dantes preparados. Agora sim é que temos o confronto e de uma forma rápida, na visão de Deus, no operar de Deus, a besta e o falso profeta são vencidos. E temos em particular o destaque do verso 20, a besta foi presa e com ela o falso profeta. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais, todos os que seguiam, foram mortos. Observe que a besta primeira é aquela que representa todo o conjunto das nações que no final se opõem a Deus e harmonizam as suas ações no confronto contra Deus, e auxiliar desta besta por uma segunda besta que saiu da terra, que é aqui chamada de falso profeta, e com eles todos os exércitos daqueles que os acompanham. Então observe toda a humanidade, o sistema de governo, com aqueles que apoiam o governo, em especial as religiões oficiais desses governos contrários a Deus, todos os que o seguem, na imensidão dos seus exércitos, tudo é destruído e temos o fim do mundo.
sistema de governo do mundo destruído, acabado, as falsas religiões e todas as entidades e instituições que corroboram com isto, e também todo o povo junto, assim destruídos. Finalmente chegamos ao capítulo 20, onde entramos em novo assunto, dando prosseguimento ao estudo. Ainda na 7ª sessão, mais detalhes do já revelado. E agora, nesse capítulo 20, vamos ter 3 focos principais: os 1000 anos, o fim do dragão e o juízo final. E outra vez, lembremos que assuntos há aqui que voltam ao princípio, repetindo, trazendo mais detalhes daquilo que já foi revelado ou mesmo daquilo que já aconteceu. Lembrando-nos sempre de que Apocalipse é a revelação do que já foi passado, do que é presente, acontece agora, e daquilo que ainda está por vir. Assim, falando sobre os 1000 anos, os primeiros versos dizem, e sigamos literalmente: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Observe que esses 3 versos falam de uma prisão de Satanás, o dragão, uma prisão de 1000 anos. E por estar assim no capítulo 20, muitos entendem que é já nos momentos derradeiros daquilo que Deus tem que fazer na face da terra. Mas não é bem assim. Precisamos lembrar de estudos anteriores que já temos, e aqui fazemos a citação de versos já estudados e que falam sobre a prisão de Satanás. Este ponto é importante para se entender a escatologia e o que de fato acontece na operação de Deus, que não é de hoje, é desde... Aí depende de onde vamos nos reportar, poderemos voltar antes da fundação do mundo. Assim, lembremos na 2ª carta de Pedro, no capítulo 2, verso 4, que temos bem claro Pedro falando do fim dos tempos e do aparecimento de falsos profetas, o que na verdade sempre existiu, mas também que sempre Deus trouxe castigo, juízo, condenando todos aqueles que já no passado se manifestaram. Entre os que já no passado se manifestaram contra Deus, não esqueçamos que o primeiro deles foi o próprio Satanás. E assim temos a revelação que Pedro traz para nós, que Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Observe bem isto. Com respeito à rebelião que houve nos céus, fato que nós já estudamos em Isaías capítulo 14 também, lembremos que Deus não perdoou. Já houve um castigo, já houve uma repreensão, já há uma atuação do juízo de Deus, uma sentença que já está em execução. Qual é a sentença? Que Satanás e todos os anjos que ali se rebelaram, aqui a expressão é que pecaram, Deus os entregou às cadeias da escuridão. Cadeias, prisão, mas prisão de escuridão.
Não vamos entender em termos de estarem manietados, acorrentados, numa jaula, num presídio, nada disso. Estão envolvidos por trevas. Vamos entender bem isto. E assim, observem que na mesma citação de Pedro, logo em seguida o verso 5 apresenta que de igual forma, posteriormente aos anjos que rebelaram-se no céu, também Deus já trouxe um juízo sobre o mundo antigo. Assim está escrito, e não perdoou. Deus não perdoou ao mundo antigo, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Observe que progressivamente, nas diversas gerações, nos devidos tempos passados, Deus já vinha trazendo juízo sobre muitos. Para Satanás, entretanto, foi a prisão em trevas, aguardando o dia do juízo. E observe que esse verso fala claramente que Deus não perdoou os que pecaram, tudo é passado, mas havendo-os lançado no inferno, Deus já lançou-os no inferno, os entregou, passado, às cadeias da escuridão, e lá em trevas aguardam o juízo final. Continuando um pouco mais, vendo o que já estudamos de Judas, no texto de Judas, no verso 6, também Judas menciona isto: e aos anjos que deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então Satanás já está preso. Só que entendamos, não é prisão como hoje entre os homens se faz, mas é no sentido espiritual, que está envolvido por trevas. Deus é luz, ausente de Deus, simplesmente ele está em trevas. Deus nem precisa atuar, ele se afastando de Deus, da comunhão com Deus, entra em próprias trevas. Por isso que ele é chamado príncipe das trevas. Ele já está em trevas, ou mais detalhadamente aqui, prisões de escuridão. Pedro fala cadeias de escuridão, enquanto Judas fala estão reservados na escuridão e em prisões eternas. Lembrando, tal qual hoje, aquele que se desvia de Deus na desobediência, na transgressão para com Deus, ele já está automaticamente em trevas. Muito bem. E aqui no caso particular de Isaías, capítulo 14, verso 13, temos a citação lá já de Isaías, falando desta ocasião da rebelião nos céus. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. A presunção, a soberba de Satanás, querendo ir e se fazer semelhante ao Altíssimo, habitando nas mais altas nuvens para a banda do norte. Mas a sentença de Deus vem: contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aí está a sentença, e todos esses versos mostrando de que a prisão de Satanás é fato antigo, não é novo nem por ainda acontecer. Tanto que em Apocalipse 12 já vemos Satanás atuando contra Deus, querendo investir contra aquele que a mulher iria dar à luz, que é o próprio Senhor Jesus, o verbo que se fazia carne, justamente na presunção de poder derrotá-lo. Está cego, achando que pode derrotar Deus, e para surpresa de todos os céus, nem com Deus vivendo em forma carnal como nós, porque ele é o Emanuel, é Deus conosco, ele não conseguiu
Nada, nada. E assim temos, atuando, mas em trevas. Mas continuemos um pouco mais, considerando ainda sobre a prisão de Satanás. Os muitos males sobre o mundo, parece que o diabo está solto. Se considerarmos os males sobre o mundo, parece que o diabo está solto. Mas a Bíblia assegura que ele está preso pela exposição de Judas e também do apóstolo Pedro. A prisão citada é espiritual, são cadeias de escuridão, de cegueira espiritual. O diabo é trevas, está nas trevas e não enxerga as coisas da luz. Por outro lado, ele está restrito, não faz o que quer, só o que Deus permite. Por isso, não toca o crente. Observe bem esse particular. Tanto que temos no passado, no tempo de Jó, ele conseguiu ferir a Jó por uma permissão de Deus. Senão, também não. O crente que é luz, Satanás se aproximando não se dá bem, porque ele é trevas e a luz dissipa as trevas. Agora o crente tem que tomar cuidado de não apagar a sua luz, porque aí ele já está na área em que atua o príncipe deste mundo, o próprio Satanás. E os males que podem acontecer a cada um de nós, ainda que sendo fiéis a Deus, é permissão de Deus para a glória do seu nome, como foi com Paulo, que só veio a ser morto quando terminou a carreira, quando concluiu o bom combate. Continuando mais um pouco, agora sim vem associados a um período em que muitos acontecimentos se dão. O tempo de Deus não pode ser tomado ou contado como o costume dos homens. Pedro deixou para nós a afirmativa: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo é de Deus, não necessariamente 1000, e sim um tempo para as suas realizações, um tempo de seu domínio. O relógio, o tempo, também anda conforme o passo que Deus lhe permite andar. Deus não está sujeito a tempo, Ele faz o tempo. Então, voltando a Apocalipse capítulo 20, versos 1, 2 e 3, Satanás está preso 1000 anos. Observem bem isto: 1000 anos é passado, já está preso. Voltando aos textos de Pedro e Judas, desde que Satanás se afastou de Deus, a luz entrou nessas trevas, definindo assim que o início destes 1000 anos está no passado, um passado bem antigo, reporta um tempo antiquíssimo, que se estende até aquele grande dia do juízo. Aí já temos o milênio. Quando começa o milênio? Quando Satanás foi preso. Quando ele foi preso? Quando se rebeliou contra Deus nos lugares celestiais. Qual é a prisão dele? Não é um carandiru igual aos homens, é escuridão. Não pode fazer nada, está restrito àquilo que Deus permite que ele faça. É no passado que começa o milênio, passado, muito antigo, com Satanás sendo preso, e vai até o juízo daquele grande dia. Então já entramos no milênio, ou tirando a palavra milênio, já entramos no tempo desses 1000 anos, que ainda não acabaram e vão acabar quando Jesus vier e trazer o juízo. Observe bem esse particular. Continuando mais um pouco, lembremos de Pedro. Deus não perdoa os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Judas, e aos anjos que deixaram a sua própria habitação,
reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Isaías: e tu dizias, eu subirei, contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Se alguém pudesse sair voando e atingir os lugares celestiais, vai encontrar Satanás e toda a multidão dos seres angelicais rebeldes lá na banda do norte, vivendo lá, achando que está tudo bem, mas espiritualmente, na visão de Deus, eles estão envolvidos em trevas. Esta é a realidade. Voltando ao capítulo 20, textualmente, verso 4 em diante, se diz ainda: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Observem o texto até o verso 6. E vi as almas daqueles que foram degolados. O assunto volta ao passado, mencionando os muitos que no passado já deram a sua vida pela fidelidade a Deus. Observe que esta expressão é muito semelhante à expressão que encontramos na abertura do 5º selo: almas debaixo do altar, que deram a sua vida pela causa do Senhor. E lá a palavra foi: espere, ainda tem outros mais que também, como vocês, vão dar a sua vida em testemunho do Evangelho, um testemunho de Deus. Observe então que este 1000 anos volta lá atrás, nas muitas gerações antigas, onde outros servos do Senhor foram fiéis, deram a sua própria vida pela causa do Senhor, mas o processo continua até hoje, em que muitos hoje também estão na causa do Senhor, ainda que isso lhes custe a morte. Estão na causa do Senhor. Muito bem, consideremos: viveram e reinaram. Estes verbos estão no passado, não é no futuro, é passado, tudo é passado. Deus vem levantando o seu reino. Vimos isso em Daniel capítulo 2, verso 44, quando apresenta ali em Daniel aquela estátua, e claramente Deus fala que toda aquela estátua representa os muitos impérios que viriam sucessivamente na história do mundo, mas Deus já estava levantando o seu reino. Então o reino de Deus já estava na face da terra, Deus reinando na terra de uma forma discreta, como uma pedra que crescia formando um monte. Os muitos impérios passaram, vimos neste mesmo estudo de Apocalipse. Estamos já no último império do mundo, mas desde o princípio Deus está levantando o seu reino na face da terra. Não está por vir, ele já é chegado. Continuemos. Deus vem levantando o seu reino, os seus fiéis na terra, vencendo a oposição ao Senhor, são incluídos como vivendo para Deus e com Ele reinando em suas gerações. São exemplos: Elias, Daniel,
e seus companheiros, Mardoqueu e Neemias e tantos outros que poderiam ser citados. E como eles, muitos são os que, crendo e vivendo no Evangelho, têm vencido a governos ateus, não recebendo o sinal da besta. Pelo Evangelho, passaram da morte para a vida. Não esqueçamos essa expressão de Jesus. O Evangelho é pregado aos mortos. Quem crê no Evangelho passa da morte para a vida. Chegou-lhes o reino de Deus. Mateus 4, verso 17. Jesus fala, João Batista tinha dito anteriormente, e os apóstolos vão dizer depois: é chegado a vós o reino de Deus, não está por vir, já está no meio de nós, ainda que não venha com aparência exterior, já está no meio de nós. E todos aqueles que recebem o Evangelho são membrados a este reino, vêm para o reino do Filho do amor de Deus, passam a ser cidadãos, diz Paulo em Efésios, do céu, ou como ele diz a Timóteo, alistados no exército de Deus. E aquele que milita esta milícia deve militá-la legitimamente. Palavras de Paulo. Lembremos que o Senhor reina. Já o Salmo 90 dizia: o seu reino é eterno. Foi a descoberta de Nabucodonosor. Deus reina eternamente nos céus e na terra. É Ele que determina os governantes, e do menor coloca como maior, e ao maior abate para ser o menor. Deus é quem domina, seu reino é eterno. Portanto, estes 1000 anos refere-se a todo o tempo da revelação de Deus, desde o princípio até o aniquilamento dos reinos na vinda de Jesus. Portanto, viveram e reinaram desde Abel. Abel viveu e reinou com Deus na sua geração. Depois Enoque viveu, reinou, não só andou, mas viveu e reinou com Deus no seu tempo, na sua época. Noé também viveu e reinou com Deus na sua época. E depois o povo de Israel com Moisés no deserto, Deus falou bem claro que eles eram um reino sacerdotal. Reinaram e viveram com Deus no deserto, debaixo da direção de Moisés. Tudo é passado. Então os 1000 anos viveram e reinaram, está aí, desde o tempo antiquíssimo da rebelião no céu, e vai até quando todos os reinos deste mundo vão ser desfeitos, conforme vimos no capítulo 19. A besta, o falso profeta e toda a multidão dos seres humanos que não se deixaram levar pela oportunidade de vida no Evangelho. Mas observe que se os versos lidos falam de viveram e reinaram, também diz que outros não reviveram. Não reviveram significa que estavam mortos e não alcançaram a vida nos mesmos 1000 anos. Assim, atentemos, nesses 1000 anos, os outros mortos não reviveram. Consideremos que o Evangelho é pregado ao mundo, aos homens mortos em suas ofensas e pecados. Todo aquele que crê passa da morte para a vida. O Evangelho é pregado aos mortos. Quem crê passa a viver. Por isso que quando Jesus se manifesta, temos aquela declaração que diz que a luz raiou aos que estavam na sombra da morte. Jesus veio para aniquilar a morte que já estava no mundo. Os homens estavam mortos em ofensas e pecados. Efésios capítulo 2. Agora observe. Mas o morto que não vem para Cristo, não vem para o Evangelho, não vem para Deus, continua em suas ofensas, permanece espiritualmente morto.
não revive. Portanto, os 1000 anos englobam o tempo da dispensação da graça, o tempo em que pela palavra de Deus é oferecida a vida. O que a rejeita permanece na morte. Aí está, não reviveram. Então observe que desde Abel e Caim já temos os 1000 anos. Deus já fala ao mundo. Quem ouve a sua voz entra pelo caminho que Abel escolheu. Quem rejeita é como Caim. Ouviu a mesma voz de Deus, mas rejeitou, permaneceu na morte. Não reviveu na oportunidade que Deus lhe deu e que não foi uma só vez. Lembrando citações em livros que já temos estudado, em Efésios, em Colossenses, lembremos bem de Efésios, desde o primeiro verso até o verso 6. Mas diz o verso 5, por exemplo, estando nós ainda mortos, nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E ali Paulo repete, e nos ressuscitou, textualmente a palavra é ressuscitou, juntamente com Ele. Nós estávamos mortos, aceitamos Jesus, pronto, fomos vivificados, ressuscitamos, passamos a viver espiritualmente. Assim, Colossenses, a palavra de Paulo é essa direta. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Se já ressuscitamos com Cristo, sinal de que aqueles que já têm conhecimento do Evangelho e nele estão, têm que levar os seus pensamentos e os seus olhos, colocar o alvo no céu, onde Cristo está e também de onde virá para nos buscar. Observe como a palavra é clara nesse particular. Aí sim, temos a observação, nesses mesmos 1000 anos, o Evangelho traz vida aos homens mortos em seus pecados. Todo aquele que crê passa da morte para a vida, é vivificado por Cristo, é ressuscitado por Cristo. Esta é a primeira ressurreição. Quem aceitou Jesus está participando da primeira ressurreição. Passou da morte para a vida, sentido espiritual. Esta é a primeira ressurreição. É na visão de Deus e não na visão dos homens, no sentido de uma ressurreição carnal. Quem morre e ressuscita na carne, para Deus é a mesma coisa. Estava morto na carne e continua morto na carne. Antes morto, depois vivo de novo, mas espiritualmente morto em ambos os casos. Ainda falando da primeira ressurreição, mais uma vez, os 1000 anos engloba o tempo em que pelo Evangelho vive todo o que crê e já não se morre mais. Quem aceita Jesus tem a vida eterna, não morre mais. É a palavra do Senhor Jesus, não morre mais. Sobre estes não tem poder a segunda morte. É o que está ali em Apocalipse, capítulo 20, e o verso de 1 a 6, em especial, no final que já lemos. Quem participa da primeira ressurreição, sobre estes não tem poder uma outra morte qualquer, a chamada segunda morte, que é o ser lançado no lago de fogo e enxofre, no final de tudo. Observe que o Senhor, pela revelação de Apocalipse 20, está voltando a coisas passadas. Por isso que, com certa ternura, Deus não fala de morte, Deus fala de dormir. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque para Deus não estão mortos. Não estão mortos. Se alguém for até a Palestina, pode achar os cadáveres de muitos deles lá ainda. Mas para Deus, apenas dorme, porque é o sentido espiritual. Estão guardados em Deus. Continuando, diz a palavra, estes, além de viverem e reinarem com Cristo nesse período,
também viverão, agora já é futuro, e reinarão com ele pela eternidade toda. Aqui os 1000 anos colocados no futuro apontam o período eterno no céu. Quase que podemos dizer que temos 2000 anos. 1000 anos na face da terra de oportunidades às muitas gerações para ouvirem a palavra de Deus e terem a salvação. Acabado esses 1000 anos, quem aceitou Jesus, quem obedeceu a palavra do Senhor, porque muitos não conheceram Jesus, mas andaram no princípio, na fé daquele que haveria de vir, reinaram e viveram com Cristo. 1000 anos. Mas depois vão ter o privilégio de reinar com Cristo, agora no futuro, mais 1000 anos. Mas só que esses 1000 anos já fala de eternidade. Não é 1000 anos só, um passado. É um futuro. 2000 anos, ou os mesmos 1000 anos que começam e entram na eternidade. Outra vez, podemos dizer, após receber Jesus, já não se morre mais. Já falamos isto. Mas observe que sobre este não tem poder a segunda morte. Já vimos isso também. Mas tem um detalhe, portanto não haverá outra ressurreição. Uma segunda. Por isso que na Bíblia não se fala de uma segunda ressurreição. É uma só, a primeira, na qual devemos entrar, aceitando Jesus. E esta é a única que dá acesso à vida eterna com Deus. Não existe uma segunda ressurreição, porque está escrito de uma primeira ressurreição. Muitos já colocam na Bíblia, no seu entendimento, não está na Bíblia, de que tem uma segunda, mas não tem nada escrito de segunda, e nem haverá. E como colocaram que tem que ter uma segunda, aí colocam também que Jesus tem que vir 2 vezes, para ter uma primeira e depois ter uma segunda. É falha quando nós, sem percebermos, acrescentamos uma coisa que a Bíblia não diz. A Bíblia fala de uma segunda morte, mas só fala de uma ressurreição única, a primeira. Continuando nesses detalhes do que já foi revelado, agora no capítulo 20, depois de falarmos dos 1000 anos que temos tantos acontecimentos, nós vamos agora para o fim do dragão, versos 7 a 10. Leiamos o texto. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Observe que neste texto, versos 7 a 10, temos Satanás sendo solto ao término dos 1000 anos. Então os 1000 anos acabam para Satanás ser solto. O período da graça acaba-se e Satanás agora é solto. Se Satanás conseguiu convencer 1/3 dos seres celestiais, anjos poderosíssimos no céu, quanto mais se não tivesse preso, não nos enganaria hoje e não nos destruiria. Por isso ele está retido, preso, e nós tendo a liberdade na fraqueza desta carne de, com liberdade, voltemos a afirmar isso, conforme Lucas também coloca, servirmos a Deus. Então, Satanás solto. Depois fala de nações, Gog e Magog, uma quantidade enorme de seres como a areia do mar.
preparados para uma batalha. Ué, já tivemos uma batalha da besta, do falso profeta e seus exércitos, que já foram consumidos e lançados no lago de fogo. Mas fala de outra batalha, onde não é mais o sistema humano de governo, das religiões, das instituições e dos homens, mas é uma coisa que envolve o próprio diabo, que vai subir e cercar a cidade amada, mas virá o seu fim. Guardando esses detalhes do texto, vamos considerar Gog e Magog no passado. Quem é Gog e Magog? Para conhecermos Gog e Magog e o que isso possa estar significando, é em Gênesis capítulo 10, versos 1 a 5, é que nós temos a citação lá no princípio, Noé e seus filhos, Sem, Jafé e Cã. E desses 3 filhos, Jafé tem os seus filhos, justamente Gog, Magog, Tubal, Meseque e nas suas gerações muitos outros povos. E outro citado nas escrituras, não aqui, mas em Ezequiel, Togarma, como também os líbios, os de Put, e vai colocar outros povos mais. Mas observe, todos estes povos descendentes de Jafé foram para o norte, servindo assim de figura de Satanás e seus povos, a multidão dos anjos que ele carregou, arrastou na sua rebelião, que também foram para o norte. Só que Satanás e seus anjos rebeldes foram para o norte nos lugares celestiais. E como na terra, e a terra em figura fala de muitas coisas do céu, também na descendência de Noé, observe lá, 1/3, Jafé, foi para o norte. E Deus tomou a figura desses povos do norte na terra para representar os povos, nações, a multidão de seres angelicais que se rebelaram contra Deus. 1/3 das criaturas celestiais, cujo número, de fato, é como a areia do mar. Observe que não fala como as estrelas do céu, não. Eles não estão no alto, eles estão lá embaixo. Não estão no alto, estão embaixo. Agora, na descendência de Abraão, temos a descendência como estrelas do céu, os salvos. E a descendência do mesmo Abraão, que é como a areia da praia, os que não estão em Cristo Jesus, na descendência da promessa. Portanto, precisamos entender isso. Por muito tempo, muitos têm pensado que os povos do norte, em especial a Rússia e um pouco tempo atrás a União Soviética, iria invadir Israel, destruir os judeus, atacando Jerusalém. Fizeram livros e mais livros disto. Mas observe, deu em nada, desmoronou sozinho, porque não é isto. Gog e Magog, os povos do norte, só representam o que na verdade existe lá no alto dos lugares celestiais, na banda do norte. Satanás é a multidão tremendamente grande dos anjos que deixaram o seu lugar nos céus. Continuando, Satanás será solto. Outras considerações mais, em Apocalipse capítulo 19, versos 20 e 21, quando temos a batalha do Armagedon, ela se dá na esfera terrestre e global, destruindo todo o sistema de governo, todas as instituições e todos os exércitos, todos aqueles que os acompanham, toda a humanidade, enfim. Temos a destruição de todos que se levantaram contra Deus. As 2 bestas foram lançadas no lago de fogo, mas não o dragão. Então observe que o Armagedon é um combate de Deus com a besta que se conclui na esfera terrestre, com a destruição deste mundo.
Mas esse mundo pegando fogo, para Satanás isso aí não é nada, porque ele é um ser angelical. Assim consideremos mais, Satanás agora é solto, encerrando a vida na face da terra, a terra sendo destruída. Mas já não existem os homens. Satanás volta a congregar o 1/3 de anjos que desviou do céu, convencendo-os a atacarem a própria cidade de Deus, a cidade amada, o que será o seu fim e dos que o seguem. Observe bem isso particular. Dá-se a destruição do mundo, todo o sistema de governo é lançado no fogo, lago de fogo, que é a segunda morte. A besta também, como falso profeta, a segunda besta, lançada no lago de fogo. Todos os seus exércitos, que são os homens que não acompanham a Deus, lançado no lago de fogo. O que sobrou? Satanás preso e a multidão dos demônios. Ele agora por Deus acha-se solto e começa a arquitetar um plano. E qual é o seu plano? Não tem mais ninguém para a gente perturbar na terra, para investir contra eles, para afrontar a Deus. Então vamos diretamente contra Deus no céu. Vão cercar a cidade de Deus, a cidade amada. Muitos colocam Jerusalém terrestre, mas já é tempo de sairmos dessas figuras. Tanto que Paulo em Gálatas capítulo 4 fala que a Jerusalém terrestre é humana, é só serva, é figura de Agar. Enquanto que a nossa Jerusalém, a Jerusalém de Deus, é espiritual, é mãe de todos, está no céu. Então Satanás, observe o seu poder para convencer. Outra vez vai convencer 1/3 de anjos desviados para atacar 2/3. E o próprio Deus nos lugares da habitação da cidade amada. Loucura! Mas Satanás terá lábia para isso, porque Deus vai lhe dar liberdade para atuar nisto. Aí continua a palavra, ou as nossas colocações, lembrando a própria palavra de Deus, trazida por Ezequiel. Quando lá em Ezequiel se dizia assim: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Observe bem, Ezequiel lá atrás falando: Gome todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e subirás contra o meu povo. No fim dos dias sucederá. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. Muitos olham a palavra Israel, que de fato aqui está, e esquecem do Israel espiritual, do qual Israel na terra, Palestina, terra que mana leite e mel, na terra, só são figuras da verdadeira Palestina celestial, o paraíso de Deus, o Israel espiritual, a Jerusalém espiritual, o lugar do trono de Deus nos céus. Observe que quando Moisés fez o santuário aqui na terra, foi dito: faz conforme o modelo que se te mostrou no monte. Lá em cima está o verdadeiro, aqui embaixo é só a figura. Continuando o verso 11 e 12, lemos: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
Observe, temos um grande trono branco e alguém assentado sobre ele. Observe, de cuja presença fugiu a terra e os céus. Céu e terra já não mais existem. E aí, para nós entendermos, aquilo que já foi citado no capítulo 14, por exemplo, há outras citações, mas fiquemos no 14, da colheita e da vindima. Aqui nós temos outra visão da vindima. Os mortos, não é os salvos, mortos que agora são ressuscitados, são os mortos, grandes e pequenos, que vão comparecer diante de Deus no seu juízo. Aqui está escrito trono branco, e muita gente imagina que tem um trono branco e um julgamento do trono branco. Tem depois um outro trono com outro julgamento, e assim, em todo lugar que aparece um trono diferente, é um julgamento diferente. Mas tudo é a mesma coisa, é o juízo de Deus. Para quando olharmos em Daniel capítulo 7, lá nós temos também essa mesma palavra, do verso 11, vi um grande trono, só que lá não é branco, lá é fogo, e estabelece-se o juízo, e por todo lado temos essa palavra de juízo, é o juízo de Deus. E Deus não fica mudando de trono para julgar de um jeito e julgar de outro, não. Ele é aquele que está construído sobre um trono e único nos lugares celestiais. E aí está o abrir-se dos livros, e cada um é julgado por aquilo que está escrito, segundo as suas obras. Cada um receberá o seu galardão, segundo as suas obras. Mas quem não é de Cristo Jesus, o que tem a seu favor? E quem é de Cristo, o que é que tem a seu favor? Em si mesmo nada, mas em Cristo Jesus, tudo. Continua a expressão bíblica, verso 13, 14, 15, dizendo: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É outro julgamento? Não. São palavras diferentes falando do mesmo julgamento anterior, mostrando que os mortos vão comparecer a juízo, estando eles no fundo do mar, ou em qualquer lugar que a morte possa ter domínio sobre eles, ou no inferno. Muito bem, todos vão comparecer diante do juízo de Deus. É a palavra que Jesus disse, que haverá aquele dia em que ele vai levantar a sua voz e todos que estão nos sepulcros sairão. Aí segue-se o julgamento. Aqui precisamos ter o cuidado. Muitos colocam que inferno seja a destruição final. Não. Observe nitidamente, aqui se mostra que o tal inferno que muitos pintam de fogo e outras coisas mais, como sendo a condenação final, está incorreto. O lago de fogo, sim, é a destruição total, absoluta de todos aqueles que não são de Deus. O que é o inferno? Já temos estudado, brevemente lembremos. Inferno significa sepultura, significa lugar dos mortos. Aí temos o inferno, sepultura na linguagem humana, para onde vão os corpos dos que morrem. Mas lembremos também que espiritualmente, inferno significa o lugar daqueles que estão mortos espiritualmente, que é trevas, é longe de Deus, na amargura e na angústia da rejeição de Deus. Pelo que? Observe a incoerência que já vimos lá em Isaías 14, que o próprio Satanás, nos 1000 anos, ele está lançado no inferno. E muitos colocam Satanás reinando no inferno, quando na verdade ele está em castigo, em prisão, no aspecto de longe de Deus, em lugar de mortos.
afastados de Deus, longe de Deus. Nessa sequência de estudo nós estamos agora terminando a 7ª sessão, mais detalhes do que já foi revelado. Entramos na 8ª sessão, o novo céu e a nova terra, que começa no capítulo 21, entrando no capítulo de 2 até o verso 5. Novo céu e nova terra. Passando ao texto bíblico, o novo céu e a nova terra, lemos até o verso 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo, a morada de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Observe, o céu presente, a terra, o mar, e lembrando, falando céu, significa todo este universo que foi criado por Deus do nada. Ali em Gênesis está escrito, a partir de uma matéria básica que Deus fez existir águas, no meio das águas surgiu a expansão, originando este universo. Isso será retirado, como panos velhos, diz lá em Hebreus, que para mais nada serve. Muita gente está esperando Jesus voltar e trazer todo um sistema, um aparato celestial para modificar a terra, restaurar este planeta Terra. Não, terra e céu e mar já não existem. Temos que sair dessa visão física e entendemos que lá nos lugares celestiais onde Deus habita, Jesus já disse, há muitas moradas. Nem vai fazer não, já tem, já está pronto. E os homens imaginam que Jesus volta para morar na terra, reinar na terra e em carne e osso. Nunca mais ele vai vir e estar com os homens na carne. Ele é espírito. Ele estará nos lugares celestiais. E conforme em João capítulo 14, verso 6 e outros versos ali, temos essas palavras: na casa do meu pai há muitas moradas, e eu irei e voltarei e vos levarei. Ele não vem para ficar, ele vem para nos levar para um novo céu e uma nova terra, que outro lugar diz, habita a justiça. Se lermos Isaías 51, está bem claro também, quando Isaías, ali pelo Espírito de Deus, fala desta forma: olha para esta terra, olha para essas estrelas, olha para tudo isso que estão vendo, tudo isso vai passar, tudo vai passar. Mas continuemos. Neste ponto, novo céu, nova terra, é quando João vê a nova Jerusalém. Não é a terrestre, é a nova, que sempre foi nova, continuará sendo nova nos lugares celestiais, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Muitos veem nesta palavra descia do céu a ideia de que vai descer do céu a Jerusalém celestial, e está baseada aqui no monte ou no lugar físico de planeta Terra. Não tem associação o físico com o espiritual ou celestial, é outra natureza, é outra, vamos dizer assim, ordem de coisas.
Esse descer é João, como que percebendo a cidade vindo ao seu encontro, para que ele pudesse ver o que de Deus já está pronto. Preparada está a cidade. Observe bem esse particular. Continua. E vi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Paremos. Há alguma confusão aqui? Aqui ele vê a cidade. E a cidade é como a esposa. E aqui temos, é o tabernáculo, a morada de Deus com os homens. Aqui está um mistério. Muitos estão pensando em chegar no céu, vai ter lá as ruas, ele vai ter que tomar posse de um endereço para ir tomar lugar tomar posse na sua mansão celestial. E lá vai morar. As coisas celestiais, mas são totalmente dos lugares terrestres, são totalmente diferentes. Nós é que somos a casa, a morada de Deus. O nosso corpo na terra já é morada de Deus. Quando nós formos para o céu, nós vamos ter um outro corpo espiritual, imortal, incorruptível. Sim, que será eterno, onde Deus habitará. Então, uma casa, cada um de nós uma casa, vamos formar uma cidade, e em todos nós estará o Senhor habitando. Já que na terra já é assim, é só observarmos Efésios capítulo 4, verso 6, o mesmo Deus que é sobre todos, por todos e em todos. Nós estaremos mergulhados em Deus e Ele habitando em todos nós. Esta é a igreja, esta é a morada de Deus, esta é a cidade de Jerusalém, onde Deus habita. Por isso aquela expressão: Deus não mora, não habita em casa feita por mãos humanas, mas Ele mora na casa que Ele constrói, que somos nós mesmos, com um corpo ali nos céus, já também celestial. As outras expressões são conhecidas: nós seremos o seu povo e Ele mesmo será o nosso Deus. É uma figura daquilo que nós temos visto ali em Êxodo, Números, Deus morando, caminhando com o seu povo no deserto. Mas aqui será nós vivendo, caminhando com Deus nos lugares celestiais. Lá no céu não há sereno, chuva, orvalho, frio, calor, vento. Para nós temos que construir casa para nos escondermos, uma caminha, um quartinho para nós dormirmos, porque o nosso corpo será incorruptível. Muitos colocam a vida terrena repetida no céu. Nós estaremos noutra dimensão, muito mais especial e gloriosa. Se Deus não dorme nem tosqueneja e nem se cansa, nós seremos iguais a Deus, diz João na sua carta no capítulo 3. Então pode dizer que nós no céu nós não vamos nos cansar. E essa expressão que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima é o sentido de consolação. Quantos aqui na terra sofreram terrivelmente na perseguição dos opostos a Deus, do próprio diabo, mas lá ele será consolado. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quando muitos perguntam: mas por que tanta gente aflita em dores, em problemas de enfermidade ou de deficiência física? Isso aí é uma prova, é Deus operando, moldando cada um para que seja preparado para morar eternamente nos céus. Nós estamos na fornalha de Deus, na prensa de Deus, no molde de Deus, até chegarmos a estarmos completos para morar nos céus.
Dando sequência, verso 5 do capítulo 21, e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Observe que aqui Deus repete que faz nova todas as coisas. Ele faz novas todas as coisas. Paulo, sendo arrebatado até o terceiro céu, não falou nada disso, mas disse que são coisas inefáveis. Ou vamos colocar na nossa linguagem aqui para entender, coisas que não tem como se descrever. Em outro lugar em Romanos já diz: o que o olho não viu, observe bem, não subiu à mente do homem, é o que Deus tem preparado. Tudo que nós pensamos de maravilhoso, glorioso no céu, pode saber, é muito, muito, muito além. Muito, muito além. Vale a pena aguentarmos 70 anos ou 80 com câncer e enfado e depois alcançar a eternidade. Mas 70 anos e 80 anos servindo ao Senhor. Por isso, diz a palavra, que está franqueado aquele que tiver sede, ele receberá. Como temos as bem-aventuranças, né? Aquele que chora será consolado. E outras expressões mais de compensação. Mas não é qualquer choro, não. É o choro na causa do Senhor, é o sofrimento na causa do Senhor. Continuando, lembremos, repassando, verso 7. Quem vencer dará todas as coisas. Temos isso citado nas cartas dos apóstolos, que em Cristo Jesus nós temos direito a tudo. Por Cristo Jesus nós temos recebido tudo. Com Cristo Jesus nós somos herdeiros de Deus. E assim, tal como Jesus, nós seremos filhos de Deus na excelência da visão e realidade nos céus. Observe que aqui, os que servem ao Senhor com fidelidade, os que são do Senhor, já são filhos de Deus, os que são guiados pelo seu Espírito, mas nem parece ser, conforme diz João no capítulo 3 da sua primeira carta. Mas naquele dia isso será visível, será uma realidade que estaremos desfrutando. Não se esqueça da restrição: no céu não vai entrar coisa alguma que seja impura. Não entra tímidos, aqueles que por algum motivo se envergonham do Evangelho ou que recuam diante da necessidade ou da oportunidade de ser testemunha do Senhor. Incrédulos, abomináveis, esta palavra é ampla em tudo aquilo que é abominação. Homicidas, fornicadores, aos feiticeiros, idólatras e aos mentirosos. Como é fácil mentir. Por isso que Tiago diz: cuidado de termos o controle da língua. É fácil a gente justificar uma coisa com uma pequeníssima mentira, mas mentira não entra no céu. E a sorte desta qualidade de ações ou daqueles que assim agem é a segunda morte. Voltando ao texto para lermos verso 9 a 11. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte,
e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Observe, voltando a repetir as palavras anteriores, a esposa é a santa Jerusalém, é a morada de Deus, e a igreja é a morada de Deus, é a sua habitação em espírito. Aqui, observem, em algumas versões, vem mostrar-te-ei a noiva, a mulher do Cordeiro. Estão mudando o texto bíblico dentro da ideia de que a igreja é noiva, mas não consegue mudar esta palavra, a mulher do Cordeiro. Se lá no texto original pode variar esposa e noiva, ou desposada, aqui não pode mudar, a mulher do Cordeiro. Se é mulher do Cordeiro, não é noiva, é esposa. Portanto, se alguma versão colocou aqui, vem mostrar-te a noiva, está forçando. E lembremos de estudos anteriores que a igreja é esposa, porque forma um só corpo com o Senhor em espírito, e já gera vida espiritual nas almas que são trazidas ao Senhor. E a glória das coisas de Deus não tem como representar. Procura-se pedras preciosíssimas para estar dando ideia de como é o resplendor dos lugares celestiais. Dando sequência no texto, verso 12 a 14, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Observe por esses versos que lá no céu tudo é baseado no número 12, mas eu creio que o 12 de Deus não é o 12 dos homens. Então é só uma figura de coisas padronizadas, um equilíbrio em tudo aquilo que Deus tem, caminhando ou sendo a expressão de uma perfeição. Muito bem, aqui diz, de um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas os nomes das 12 tribos de Israel. Todos aqueles que entrarem por estas portas são aqueles que formam o Israel de Deus. Eu e você, ao entrarmos no céu, vamos entrar por uma porta que representa a nossa tribo. Se hoje nós não sabemos a que tribo pertencemos, como parte do Israel espiritual, ao entrarmos no céu, não esqueçamos de dar uma olhadinha para o alto da porta para ver de que tribo nós somos. Perdoe essa colocação em brincadeira, mas é a verdade. Só entra em Jerusalém o Israel de Deus, na organização das suas tribos. 12. E observe o verso 14, que a cidade tinha 12 fundamentos, 12 alicerces, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Muitos vão colocar que os apóstolos são os fundamentos. Por favor, não coloque isto. O fundamento não é a pessoa de algum apóstolo. O fundamento é o testemunho que os apóstolos deram de que Cristo Jesus é a pedra principal de esquina. O fundamento é o próprio Senhor, no testemunho dos apóstolos, que não são 12 também não. 12 foram os iniciais, depois temos que somar Paulo e somar outros mais que Deus tem levantado através dos séculos e milênios na face da terra. E observem que eles são colocados como fundamento. E o Israel carnal veio antes. Se for colocar em ordem cronológica, tinha que ser 12 fundamentos, que são os nomes das tribos,
e portas, que são os apóstolos. Mas não, o fundamento, a base, é o que os apóstolos revelaram ao mundo. Cristo Jesus, pedra principal de esquina, pedra fundamental, a rocha inabalável na qual podemos construir as nossas vidas. E a entrada é o acesso a Deus pelas as portas abertas, mostrando a nossa identificação com o Israel espiritual. Continuando, verso 15 a 18: e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro, a muralha do seu muro, era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Comentemos. O anjo vai medir a cidade para dar ideia do tamanho. Está igual a visão de Zacarias, que lá também Zacarias viu alguém saindo para medir a Jerusalém terrestre, que ia ser edificada em figura da Jerusalém espiritual, que já estava pronta. Muito bem. Eu disse pronta porque também Jesus chegou a dizer: possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas observe que a cidade é quadrada. E outra vez, tudo é baseado no número 12. O seu comprimento e a sua largura iguais. Qual a medida? 12. 12.000 estádios. Tudo era igual: comprimento, largura e altura. Então deixa de ser um quadrado para ser um cubo. Se formos colocar essas medidas de estádios, ou depois côvados, que também é 144, que é 12 vezes 12, sempre a base 12, nós vamos ter um muro de cerca de 70 metros de altura, e a cidade tem 2.500 quilômetros de largura, de profundidade e de altura. Mas, irmãos, não vamos ficar medindo para fazer comparação, porque tudo é espiritual, tanto que a palavra diz aqui, a medida de homem, mas nem homem terreno, é o homem anjo. E qual deve ser o metro, a trena, a vara de medida de um anjo? Quem pode me dizer? Muito bem. Daqui ao norte, nordeste, deve ter cerca de 2.500 quilômetros, seria a largura desta cidade de Jerusalém. Mas apaga isto, vamos apagar isso aí, porque não é nada terreno, é espiritual. A medida também é totalmente outra. E a fábrica, a muralha, era de jaspe. Não tem como representar, tudo é representado por pedras preciosas. Mas se observarmos anteriormente, na visão do capítulo 4, a semelhança de Deus era como jaspe, uma pedra preciosa. De que cor? Depende, porque o jaspe se apresenta em muitas tonalidades. Qual delas que é o aspecto do resplendor de Deus? Mas observe que a cidade, que é a igreja, tem o mesmo esplendor, jaspe. Ou seja, voltando ao capítulo 12, a mulher igreja do capítulo 12, ela tem o resplendor da glória de Deus. Então, se Deus resplandece como o jaspe, a igreja, nós vamos resplandecer como o jaspe. Esse será o resplendor nosso, como o de Deus no céu. Verso 19 a 21: e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda,
o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisopraso, o undécimo jacinto, o duodécimo amestita. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Certa vez, lendo, nas primeiras vezes que li a Bíblia, lendo isso aqui, queria montar uma ideia da cidade de Jerusalém, procurando as pedras preciosas lá no Museu de Minas Gerais, para mim ter ideia das cores. Mas lá em Minas mesmo não dá para ter um padrão, que as pedras têm vários aspectos. A mesma pedra tem tonalidades diversas, brilhos diversos, não dá para mudar. E também vamos lembrar que todo esse material preciosíssimo não é o da terra, não é o da terra. O melhor na terra está servindo de figura, de sombra daquilo que vai ser no céu. Se essa cidade, supondo uma cidade, fosse assim de ouro, de pedras preciosas, seria uma coisa riquíssima, mas é muito mais, porque não será de pedras preciosas da terra, será do que há de mais precioso nos céus. E o mais precioso no céu não é algo que se tenha, que se tome, que se guarde no bolso, no cofre, que enriqueça alguém ajuntando, porque tudo isso é aspecto espiritual, mas em termos de verdades, como falamos há pouco, fundamentos são o testemunho que os apóstolos deram de Cristo Jesus. Essa é a riqueza no céu, e ninguém vai andar com ela no bolso, vai andar com ela no coração. As coisas que conhece a respeito de Deus e que vive com Deus na eternidade. Verso 22 a 24: nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Coisas que dão uma ideia vaga, porque é algo indescritível, mas aprendamos, aqui nós temos a informação de que no céu, na glória de Deus, em Jerusalém não tem templo. Se alguém preocupa-se com um prédio onde Deus possa estar, ou entendamos, santificar um lugar onde vamos encontrar Deus indo até lá, podemos tirar isso de ideia, porque Ele estará habitando em nós. Lugar de adoração será o viver na presença de Deus que está em nós. Não vamos a um templo, nós somos o templo onde Deus estará habitando em cada um de nós e todos nós juntos. Luz, lá não tem um sistema de luminares como na terra, não, a própria glória, o resplendor de Deus e do Cordeiro é que clareiam tudo. Habitaremos na própria luz. Agora, que hora que o Cordeiro apaga a lâmpada dele? Que hora que Deus apaga a sua luz? Nunca. Pelo que vamos entender, já de antecipação, não haverá noite. Lá no céu, muitos entendem que vão estar diante do trono de Deus, cantando eternamente: Santo, Santo é o Senhor. Irmão, não é isso não. Essa vida é muito monótona, ainda que certamente poderiam viver diante de Deus eternamente falando Santo, Santo é o Senhor, e estariam muito alegres sem cansar. Mas que Deus é dinâmico, tudo que Deus faz é com movimento, com ações. Só ver a natureza de Deus aqui. Lá no céu também, nós vamos estar indo para lá, indo para cá, e onde estivermos, estaremos na presença de Deus, louvando a Deus e fazendo alguma coisa, nem que seja passeando nos lugares celestiais, para ver as obras de Deus por todo o universo celestial
e como Paulo, subindo até o terceiro céu. Não posso falar outro, porque não sei se existe outro, mas quando chegar lá nós vamos conferir. Eu creio que não estará vedado irmos um pouco além, se existiu um quarto céu, qualquer coisa assim. Mas estaremos como Deus nos lugares celestiais da nossa própria habitação. Por isso essa ideia de ir e voltar. Nações andarão à sua luz, os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Verso 25 a 27. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Repete essas palavras, mostrando que ali não há noite. Se não há noite, não chega outro dia. Se não chega outro dia, é um dia só. E que dia só é esse? É tão somente o dia do descanso eterno. Chegaríamos, estaríamos eternamente no sábado de Deus. E dele não vamos sair. É o estar com Deus eternamente. Esses versos 25, 26 e 27 só reafirmam o que foi antes apresentado. Passando ao capítulo 22, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Muito bem. Nesses dois versos nós temos a afirmação: o rio puro da água da vida. E depois a árvore da vida, com frutos e folhas que dão saúde. Não vamos entender que lá vai ter uma árvore que a gente vai estar procurando o seu fruto, ou fazendo um chazinho, perdoe essa expressão, das suas folhas para termos saúde. Não, ser coisas simbólicas, figuradas. Porque o Senhor não vai nos mandar a algum lugar para nós bebermos água, nem ir a um outro lugar para buscarmos o alimento ou o remédio que vai dar saúde. Nada disso. Ele mesmo é a vida. Ele é a árvore da vida, Ele mesmo é a água da vida. O ar que nós vamos respirar é Ele mesmo, que nos transmite eternamente vida. São coisas simbólicas somente. Para entendermos, teremos toda a provisão, toda assistência, em uma abundância indescritível, de tudo aquilo que nós pudermos necessitar. A provisão, na verdade, é o próprio Deus. E observem, 12 frutos. 12 frutos. Fruto de mês em mês. E lá não passa o dia, como é que chega outro mês? Tudo é simbólico. Tudo é simbólico. Capítulo 22, verso 3 a 5. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. É o outro milênio, de reinar com Deus eternamente. As palavras são reforço das palavras anteriores. Ali é lugar da habitação de Deus, nada que possa contaminar ali estará, mas tão somente os servos de Deus. Finalmente, dentro do nosso esboço, encerrando as várias sessões, chegamos à conclusão, ao epílogo, nos versos 6 a 21 desse último capítulo. E lendo textualmente verso 6 a verso 9, a palavra diz: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo
para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-os ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. São palavras de conclusão do livro. João escrevendo, dizendo que essas palavras são verdadeiras. Breve, tudo isso terá o seu cumprimento e conclusão, mas bem-aventurado é aquele que guarda estas palavras. João fala que foi ele que ouviu, foi ele que viu, e dentro desse ímpeto e da glória presente, ele quis até adorar o anjo. Opa, adorar é só a Deus, prostrar-se é só diante de Deus. É a palavra que Jesus disse, bem clara: só ao Senhor Deus servirás, e tão somente a Ele adorarás. E nós temos tanta religião e colocando tanto objeto e figuras e imagens para serem adoradas, diante da qual se inclina, se dobra os joelhos, etc. Mas nem o anjo, que é vivo e é poderosíssimo e mais santo que os santos que são santificados na terra, ele não aceita a adoração. Fala bem claro: olha, não faças tal, adora a Deus, só a Deus é que se deve adorar. Verso 10 a 12: e disse-me: não seles, não feches as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa, está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Mais uma vez, como Jesus estivesse falando e dando instruções: não celes, ou seja, não feche, não esconda as palavras deste livro. Observem isto, que já lá em Daniel, a ordem para Daniel quando escrevia é: fecha, não é para agora, é para o tempo do fim. Mas ele tinha que deixar registrado para quando chegasse a nossa geração. Mas o Apocalipse, já 2000 anos atrás, já estava a ordem: não feche, deixe aberto, divulgue, publique, porque é bem-aventurado aquele que lê e guarda estas palavras. Muitos, voltamos ao assunto, dizendo que Apocalipse não é para a igreja, não é para agora, estão 2000 anos atrasados de ler, meditar e estudar estas palavras. Mas observe o verso 11, esta colocação que de Deus veio por João, está escrito para nós. Assim entendemos porque que o mundo vai de mal a pior, porque Deus está falando: quem está em injustiça, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Tem uma ilusão de que o mundo vai melhorar, que o evangelho vai dominar o mundo, que o mundo vai ficar uma maravilha. Não existe isto. O mundo vai de mal a pior, por causa da multiplicação da iniquidade, que Deus permite para fazer uma grande separação dos que são de Deus e dos que não são. E essa separação é observada quando, ao contrário, ao justo Deus diz: faça justiça ainda. E quem é santo? Seja santificado ainda. Onde a igreja precisa ter cuidado, porque muitos olham para um lado, olham para o outro: está tudo meio ruinzinho, eu ser só um pouquinho ruinzinho não tem importância, ainda estou muito melhor do que outros. Não, estamos nos sujando um pouquinho só. Estamos do outro lado, do rejeitado. Se o mundo está ficando cada vez pior, a ordem de Deus para nós é sermos melhores. Não podemos copiar o mundo em coisa alguma, é para todos nós melhorarmos. Não vamos deixar uma manchinha pequena, porque
os outros estão totalmente sujos. Não, nada. Temos que ser, diz a palavra em Pedro, irrepreensíveis. Ou a palavra linho fino, branco, resplandecente. Deve ser a nossa vestidura espiritual. Porque ele vem cedo. Cedo vem. 2000 anos já passaram. Mas para aqueles que já foram, é como se Jesus já tivesse voltado. E para nós, quanto tempo vai demorar? Ainda que ele possa dizer que vem daqui mais 1 milênio à frente, nós não vamos ficar aqui 1 milênio esperando ele. Nosso dia já está se aproximando. Dando sequência, verso 13 a 15. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Nele começa tudo, nele termina tudo. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Terceira vez isto é salientado. É impossível alguém só um pouquinho sujo, com um pequeno deslize, entrar no céu. Deus quer perfeição. E observem, voltando ao verso 14, a ideia de no céu só entram os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Pelo que não é um grupo só de pessoas. Todo salvo, todo aquele que entrar no céu só entra porque lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Voltando ao capítulo 7 de Apocalipse, a multidão incontável de vestes brancas é justamente todos, desde Abel, aqueles que têm se purificado através do sangue do Cordeiro. Uns pela justiça que iria ser manifestada, e outros pela justiça já manifestada em Cristo Jesus. 16 a 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Outra vez, as duas testemunhas. O Espírito de Deus e a igreja são as duas testemunhas. Conforme Jesus diz em Atos, capítulo 1, verso 8. Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos ou tenhais a companhia do Espírito de Deus. Então, ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. As duas testemunhas, o Espírito e a igreja, dizem ao mundo: vem. Quem ouve, diga para outros: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aí está o nosso compromisso colocado por Deus, uma tarefa que nós fazemos neste mundo: publicarmos o Evangelho para outros, que é como um convite, a chamada para vir para a glória celestial, na aceitação do Evangelho, no estar resguardado nos benefícios do sacrifício de Cristo Jesus. Verso 18 a 21. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Temos que falar a palavra como ela é, e na insistência do Senhor, avisando sempre que vem logo, está chegando, é para perto a sua vinda. E aqui nós temos João, como que fechando a carta, confirmando ao Senhor: ora vem, Senhor Jesus. Ele pessoalmente dizendo que já está pronto, aguardando só Jesus vir. E que possa ser também nossa esta expressão: ora vem, Senhor Jesus. E não seja a nossa expressão: Senhor, demora um pouquinho, estou estudando, estou fazendo concurso,
Senhor, estou construindo minha casa, estou para casar, estou para comprar um carro novo, estou e etc. Não. Estas coisas podem ser feitas, mas ainda aguardando Jesus vir. Se ele vier, deixa para lá o carro terrestre novo e vão alcançar um avião celestial, porque o nosso corpo poderá voar nos lugares celestiais. E termina João, como que numa bênção apostólica simples, curta: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Encerramos assim esse livro de Apocalipse, lembrando que utilizamos este esboço com a introdução e tantas sessões já apresentadas, e concluindo esses últimos versos que temos lido e comentado. E assim está colocado, entendemos que na leitura desta palavra alcançamos o objetivo do livro, que é mostrar às 7 igrejas, a nós como igreja do presente, as coisas que são e as que brevemente devem acontecer, segundo a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. O Apocalipse, e deixamos esta mensagem: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.